Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGA Consultoria e estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre a utilização do espaço de lazer do condomínio. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo e dê o seu comentário. Hoje eu vou falar sobre espaço destinado à área de lazer, que é diferente do espaço comum, como hall de entrada, hall dos elevadores, os corredores, são espaço de circulação. Na semana passada eu falei sobre a área comum. E agora a gente vai falar sobre a parte específica da área de lazer. O que é importante observar? Que o condomínio que possui espaço de lazer, porque hoje em dia os grandes condomínios eles são projetados para que tenha esse espaço, o chamado PUC, que é o espaço de convivência. E dentro desse espaço de convivência tenha, o próprio nome já diz, o espaço para que toda a coletividade do condomínio possa utilizar. E aí dentro desse espaço tem que ser estabelecido algumas regras que têm que ser obedecidas. Primeiro passo, o síndico ele tem que observar quais são os espaços que tem que ter de imediato a regra. Por exemplo, quando o condomínio tem piscina, o que é importante para a utilização da piscina? Tem que ter a segurança, tem que ter o guarda-vida que vai cumprir a jornada de trabalho dele para poder preservar a segurança das pessoas que utilizam o espaço da piscina. Então, tem que ter a regra de horário, o horário da abertura até o horário do final do funcionamento, se vai parar o momento do almoço do guarda-vida, se vai interromper as atividades, a utilização daquelas espreguiçadeiras para evitar que um morador chegue cedo e utilize 5 espreguiçadeiras, aí coloca um roupão numa espreguiçadeira, um sapato, um chinelo numa outra espreguiçadeira. Essas regras elas têm que ser estabelecidas para que possa evitar conflito. Em caso de piscina, em caso de salão de festa, o que é importante chamar atenção numa regra? O horário do silêncio. A partir das 22 horas, o volume do som, ele tem que ser reduzido drasticamente por conta da lei do silêncio. A utilização do salão de festa com a restrição de quantidade de convidados. Se o salão de festa comporta 60 pessoas, o morador, o condômino que vai alugar esse salão de festa, ele não pode fazer uma festa para 100, 120 pessoas. Isso tem que ser regrada, tem que ter um regramento. Por quê? Porque se não tiver, o condômino ele vai alugar o espaço, ele não vai nem perguntar qual é a capacidade do espaço e vai fazer. Por quê? Porque não existe a regra definida previamente. Então o síndico, quando ele tem a sua atribuição de fiscalizar e de ser responsável pelo condomínio, e se o condomínio tiver um espaço de salão de festa, qual é a preocupação dele? É verificar a capacidade de pessoas. Dentro dessa capacidade tem que ser firmado uma regra por escrito, para que no momento que haja a locação do espaço, a pessoa que vai alugar o espaço tenha consciência e tenha prévio consentimento e ciência das regras para a utilização do espaço, tanto em relação à capacidade de pessoas, quanto ao som, o horário do som limitado. E tem uma outra coisa que ao longo da experiência de síndica profissional eu verifiquei que
dentro do espaço, o condômino que aluga o salão, ele vai e contrata uma banda, contrata uma equipe de som que é utilizada em espaços comerciais. Tem que ter a restrição. O condômino não pode colocar um grupo de pagode dentro do condomínio sem que haja previamente autorização tanto do síndico quanto do conselho em assembleia, para que não haja conflito, para que não haja ultrapassado o respeito, né, entre os moradores. Então isso tem que ser delimitado em regra, para que não haja o abuso da utilização do espaço. Outro fator é a questão da limpeza. O condomínio tem a obrigação de manter e preservar a área, tanto a área comum quanto a área de lazer, limpa, com a manutenção em dia, para poder oferecer esse serviço aos moradores. Mas no momento que o condômino assina a locação do espaço exclusivo para ele e para os seus convidados, essa responsabilidade ela é transferida temporariamente durante o período que ele está sendo responsável pelo espaço. Então, o que acontece? A pessoa contrata o espaço, faz a locação para fazer uma festa no salão de festa. No salão de festa tem a mobília, tem eletrodomésticos, tem as cadeiras, tem mesas. Todas elas precisam estar relacionadas no termo de locação. Por quê? Porque após a realização da festa, o síndico ou seu preposto, ele precisa conferir como está a mobília, o eletrodoméstico, a cadeira, a mesa, tudo que compõe o espaço. Por quê? A responsabilidade durante o período de locação é transferida para o condômino. Então, se tem 300 cadeiras, se tem 5 quebradas, ele vai ter que repor. Se tem 50 mesas, se tem 2 quebradas, o condômino precisa repor. Por quê? É a responsabilidade civil que foi transferida para ele durante esse período. Agora, do outro lado, o condômino que vai e aluga o espaço do salão de festa. Se no momento da vistoria inicial a mobília existe uma avaria, por segurança, ele precisa chamar a atenção do síndico ou do preposto da situação atual de toda a mobília e eletrodoméstico. Para quê? Para que ele não seja responsabilizado posteriormente por essa avaria. Então, são pequenos detalhes que precisam ser observados para evitar conflito, tanto na parte comum quanto na área de lazer. Pequenos detalhes. Verifica se tem alguma mobília variada. Observa se algum eletrodoméstico já não funciona. Para quê? Olha, vou fazer uma ressalva aqui no termo de utilização do espaço. Olha só, esse ventilador aqui não está funcionando. Esse micro-ondas não está funcionando. Bota a ressalva. Para quê? Para que após a locação do espaço, essa responsabilidade pela troca não recaia em você, e recaia no condômino que está alocando. Uma outra questão, mas é controvertida e depende de cada condômino, é que no momento da locação do espaço de salão de festa, o síndico ele tem o direito de verificar se esse condômino está em dia. Por quê? Quando o condômino ele tem disponibilidade financeira para fazer festa, ele também tem disponibilidade financeira para organizar suas cotas condominiais.
Então, não existe um contrassenso em verificar a possibilidade de locação do espaço só para os adimplentes. Não é nenhuma incongruência. Por quê? Porque os outros condôminos que têm interesse em alugar o salão de festa e estão em dia com o condomínio, eles têm prioridade, porque eles estão colaborando com a contribuição condominial pela manutenção, pelo pagamento dos funcionários que são responsáveis pela manutenção e limpeza do condomínio. Então, quando o síndico ele aluga um salão de festa para um condômino inadimplente, ele está abrindo brecha para manter essa situação de inadimplência e recai em prejuízo para o condomínio. Isso tem que ser observado também. Tudo bem, pessoal? E tem outras inúmeras questões em relação à utilização do espaço de lazer que eu posso contribuir com vocês. Se vocês tiverem interesse, entre em contato, mande uma mensagem, compartilhe esse vídeo para quem interessar as informações de direito condominial. E até a semana que vem. Muito obrigada e um abraço.